Então vamos lá para o livro de segundo Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 3 em diante. Disse assim: E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã entrou e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Vamos parar aqui. Na semana passada, nós falamos aqui, aliás, aos domingos nós estamos falando sobre esse episódio do Naamã, e comentamos e falamos algumas coisas acerca de como a pessoa alcançar o milagre que ela precisa. E uma das coisas que eu falei aqui semana passada é que às vezes as pessoas elas querem e precisam de direção. Se você pegar, por exemplo, Atos 16, 31, aquela pergunta daquele homem desesperado que ia tirar sua vida, que era o carcereiro onde Paulo estava preso, e Deus fez um terremoto acontecer lá e soltou todos os presos, as cadeias, as grades quebraram, abriram. E o carcereiro, coitado, pagaria com a vida. Paulo disse que nenhum prisioneiro fugiria, mas o desespero do homem era tão grande e que ele sabia que ele ia ser torturado e sofrer para morrer, que ele ia se matar. E Paulo disse para ele: não faças isso. O que ele perguntou para Paulo? O que eu faço? Não tem solução, não tem saída. E Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então entenda bem. A única coisa que Paulo exigiu e a única coisa que Deus exige de nós é a gente crer. É você crer de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, naquilo que Deus ele te afirma. Paulo não falou mais nada com este homem, apenas disse a ele: creia. Acredite, Jesus tem a solução para você. Para aquele homem, ele tinha uma causa perdida. Talvez para você a mesma coisa. Naamã, naquele tempo, sua causa era perdida. Aquele homem de Atos 16, ele seguiu direitinho a orientação que Paulo deu. Você sabe qual é a maior frustração que eu tenho como pastor? A maior frustração é as pessoas não ouvirem o que a gente ensina para elas. Essa é a maior frustração. Por quê? Porque às vezes a gente se prepara, a gente se oferece a Deus, a gente se consagra, a gente busca de Deus uma direção, você vem, traz a palavra para a pessoa, e o que a pessoa faz? Ela faz igual Naamã. Ela não presta atenção. Ela não escuta a orientação para segui-la à risca. Se você, por exemplo, vai no médico, querido, faça o que o médico te mandou fazer. Você não tem outra saída. Você não, eu creio assim. Nós temos e podemos, se tivermos fé para não precisar, amém.
Não vai haver necessidade de fazer um tratamento, medicamento, ok. Mas a partir do momento que você teve que ir ao médico e o médico disse para você é repouso. O médico diz para você, tome esse remédio, tome o remédio, faça o que o médico disser. Por quê? Porque o que ele vai te mandar fazer é o que ele garante como solução para o seu problema. O que eu acho é que tem pessoas que elas vão ao médico, chegam lá, pega o tempo dele, mesmo que você estiver pagando, mas você tirou o tempo dele, né? Talvez até atender uma pessoa que vai seguir aquela orientação, você pega o tempo daquele médico, ele te orienta, ele te dá, faz o tratamento para você, dá a medicação, aí sabe o que muitos dizem? Não vou tomar isso não. Não gostei desse remédio. Eu tomei esse remédio, eu senti um negócio ruim, eu senti uma coisa estranha, eu não vou tomar mais isso. Ué, mas para que você foi no médico então? Para não seguir a orientação dele, para que você está indo lá? Quem é que você está prejudicando? Você vai prejudicar você mesmo. É a mesma coisa daquela pessoa que quer emagrecer, mas ela não quer malhar, ela não quer fazer uma mudança de hábito alimentar. Mas eu quero perder peso, eu quero diminuir, mas não quer parar de comer o que gosta de comer e não só parar, diminuir o que come. Aí a pessoa vai no nutricionista, ou sei lá, qualquer um outro aí que passa para ela a dieta, mas ela não segue. Aí ela sobe na balança e está a mesma coisa. E quem é que ela culpa? Quem passou para ela, essa dieta não está resolvendo nada. Ok, mas você está seguindo ela do jeitinho que está lá? Nem sempre. Algumas coisinhas assim, tem hora que eu faço. Pois é, mas como é que você quer um resultado de uma coisa que você mesmo não faz? A mesma coisa. Naamã ouviu da menina de Israel que era para ela procurar o rei? Qual foi a instrução dela para Naamã? Procurar quem? O profeta. Se ele estivesse diante do profeta que estava em Samaria, a menina até falou onde é que o profeta estava. Ele seria restaurado da sua lepra. Querido, presta atenção numa coisa. Nunca você vai cruzar o caminho do homem de Deus. Nunca você vai cruzar o caminho de um homem de Deus e você ficará a mesma coisa. Nunca. Todas as pessoas, desde lá do passado, olha, o povo de Israel, Moisés foi até eles. O que aconteceu com esse povo? Saíram do cativeiro do Egito de 430 anos de vergonha, de dor, de sofrimento. Agora, você já viu a última praga, o que Moisés mandou eles fazerem? Moisés deu uma instrução. Ele mandou eles pegarem o carneirinho, fazer o sacrifício dele, pegar o sangue do animalzinho e passar nas portas de sua casa. E a carne eles tinham que comer. Tudo isso tinha que ser feito antes da meia-noite. Por quê? Porque à meia-noite em ponto, Deus passaria pelo Egito. E a única coisa que livraria era se aquele sangue tivesse nos umbrais da porta. O anjo da morte passaria e não entraria. Agora digamos o seguinte: alguém de Israel não passou aquele sangue. O que você acha que aconteceu? Mas não é descendente de Abraão? Não faz parte do povo de Deus? Sim ou não? Assim tem gente, pastor, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu acredito em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu estou fazendo uma campanha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Ok, você está fazendo, mas qual é a instrução que você está seguindo? Porque a maioria das pessoas, elas fazem as coisas conforme elas querem e não conforme elas foram orientadas. A maior dificuldade que o ser humano tem para receber milagre é porque nós temos dificuldade de seguir orientação. E você pode ver, olha, você sabe quem são as pessoas que mais têm dificuldade de seguir orientação? É as pessoas que mais pedem oração. Por quê? Porque a pessoa que pede oração, ela quer que o outro resolva o problema para ela. Ela não quer fazer aquilo que cabe a ela realizar.
Você pode pegar Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu desafio você. Leia todos os milagres que Jesus fez e veja quantas vezes Jesus orou por alguém. Na maior parte do tempo, o que Jesus fazia? Ele orientava. As pessoas seguiam a sua orientação e o que acontecia com elas? Elas eram curadas, elas eram libertas, os demônios saíam, as pessoas ficavam boas, as pessoas mudavam de vida. Por quê? Porque elas seguiam a orientação de Jesus. Um dos maiores problemas da igreja, vou falar de um modo geral, quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja de Deus, que somos nós, né? Um dos maiores problemas do povo de Deus não são as doenças, não são os problemas econômicos, não são os problemas familiares, é a falta de disciplina, porque a gente não sabe seguir direção. Pode pegar desde o passado. O que Deus falou com Adão? Deus não orou, chegou lá nele e disse assim: diabo, tu não toca no Adãozinho. Falou? Tu está proibido, demônio. Eu te repreendo. Não, Deus não fez isso. Mas Deus chegou com Adão e disse assim: Adão, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não coma. E já logo emendou dizendo por quê? Porque se comer, no dia que você comer, certamente morrerá. E o que Adãozinho fez, irmão? O que ele fez? Ele seguiu a direção. E o que aconteceu com ele? Ficou a maldição, a praga, tendo que trabalhar para poder comer, para poder viver. Antes não tinha nem necessidade disso. Pois é. E hoje tem cristão que não prospera. E sabe por que não prospera? Ah, porque o demônio, porque o diabo, porque a bruxaria, porque o olho grande, porque um perseguidor, uma perseguição que está na minha vida, pastor, é uma pessoa que me prejudica. Não, para com isso. Fala sério. O problema nosso é não saber seguir orientação. E quando tentamos seguir a orientação, seguimos pela metade. Por quê? Convenhamos. Aonde é que estava o profeta Eliseu? Em Samaria. Aonde é que foi Naamã? Para Samaria. Porque o palácio real também era em Samaria. Mas ao invés de procurar o profeta, quem que ele procurou? O rei. Às vezes a pessoa segue uma parte da instrução, mas não segue ela toda. Se você ou eu ou qualquer pessoa, você segue uma parte da instrução. Qual é a parte da instrução? Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém. Pastor, entreguei minha vida para Jesus. Aceitei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Graças a Deus por isso. Que coisa boa. Essa é a decisão certa. Então você está seguindo uma parte da orientação. Agora o restante da orientação é: confia nele e o mais ele tudo fará. Esse confiar nele para ele fazer tudo é que é o nosso problema. Sabe por quê, irmão? Porque Deus põe os milagres em instruções. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não põe milagre em oração, não. Deus põe o milagre na instrução. Quer ver só? Eu te falei. Lá no capítulo 5 do Evangelho de João, nós temos o relato de um homem que ele ficou por 38 anos próximo a um poço, e ali se acreditava, isso era crença popular, porque Israel, ele, por um lado é muito espiritual e por outro é muito idólatra. E não é de agora não. Você pode ver que desde as recomendações, que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus falou sobre idolatria: não terás outros deuses diante de mim. Deus colocou isso como mandamento. Quando o povo não tinha Moisés, que estava lá no alto do monte fazendo oração, o que o povo construiu lá no deserto? Um bezerro. Porque isso era costume.
Então Israel, por um lado, é espiritual e por outro é idólatra. E havia essa questão de que eles acreditavam que vinha um anjo, na hora que o anjo quisesse, ou que Deus mandasse, o anjo descia, mexia nas águas, o primeiro que pulasse naquelas águas era curado de qualquer mal. E aí o que estava lá naquele poço, naquelas águas? Mas uma multidão, se você pegar João 5, vai te mostrar isso daí. Uma multidão estava à beira daquele poço esperando o movimento das águas. Ou seja, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus foi àquele poço. Ele sabia que aquelas pessoas eram idólatras, que elas não acreditavam em Deus. Elas acreditavam naquelas crenças populares que haviam sido disseminadas, que aquelas águas tinham poder curativo. Elas acreditavam naquilo. E mesmo elas sendo idólatras, mesmo elas estando desligadas de Deus, o que Jesus faz? Ele vai até aquele poço. E quando ele chega lá, você pode ver aí que João afirma isso. Deixa eu só pegar aqui o Evangelho de João, capítulo de número 5. João afirma isso claramente, que havia uma multidão. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Agora, queridos, prestem atenção, para nós que conhecemos Jesus, será que o que Jesus falou para esse paralítico, ele não falou para esses outros também, irmão? Ele seria mau se ele não fizesse isso. E porque só um paralítico levantou. Se havia uma multidão, se havia lá uma turma de paralítico, de enfermo, de perturbado, de problemático, porque só um foi curado. Porque só um teve coragem de fazer o que Jesus falou. Porque enquanto eles criam que tinha que se jogar nas águas quando elas fossem agitadas, Jesus mandou simplesmente o camarada pegar a cama dele, levantar e andar. Pega a tua cama, levanta e anda. Interessante que Jesus não ficou lá falando assim para ele, a partir de hoje você vai ser dizimista, a partir de hoje você vai ser patrocinador do meu ministério, a partir de hoje você vai fazer um voto com Deus que vai mudar a tua vida, que vai transformar você, porque se você trouxer essa oferta, Deus te cura. Jesus só mandou ele levantar, pegar a sua cama e andar. Será que os outros paralíticos não escutaram essa instrução? Será que eles não ouviram? Será que eles também não escutaram as mesmas palavras que deram para este homem uma direção que mudou sua vida? Porque presta atenção, querido, esse homem não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Tem gente que hoje, tem cristão que hoje faz seminário. Tem cristão que faz cursos. Tem cristão que faz encontro com Deus, que faz encontro com não sei o quê. Tem crente que faz estudo bíblico, que faz escola dominical, que faz uma série de coisas, de estudos bíblicos e outras coisas mais, de leitura da Bíblia, orações e não sei o que lá mais, mas a pessoa não muda de vida. E por que não muda? O diabo não está nem azul de você fazer seminário. Isso para ele não fede nem cheira. O diabo nem se importa da gente ler a Bíblia. Pode ler, não tem problema. O problema é seguir o que a Bíblia fala. Esse é que é o problema. Porque essa que é a solução. E o que as pessoas fazem? Elas não acreditam na instrução, ainda que ela venha de Deus. Como aqui a instrução para esse homem vinha de Deus, mas este homem seguiu a instrução. Por que a multidão que estava lá, que jazia naquele mesmo lugar, por que eles também não pegaram? Senhor, se o Senhor mandou ele andar, então me libera para mim andar também. Me deixa levantar. Ninguém. Sabe por quê?
Porque as pessoas querem as coisas da maneira delas. As pessoas querem ser curadas da maneira delas, querem prosperar do jeito delas. Querem vencer do seu jeito. Só, meu irmão, você tem que entender o seguinte: do seu jeito você veio até aqui. Agora, se você quiser diferença, você tem que fazer diferente do que você está fazendo. Porque o que você está fazendo deixou você nesse atoleiro onde você está. Se você quiser sair do atoleiro, você tem que seguir o que Deus está te orientando. Não tem solução para isso, não existe solução. Ah, mas pastor, ore por mim. Tá bom, eu posso morrer orando por você, mas se você não segue as orientações que Deus te dá, a minha oração não vai mudar a sua vida. Quer ver uma coisa? Um camarada veio comigo e disse assim: pastor, eu deixei a minha mulher, larguei ela, me divorciei, e arranjei uma outra e vou casar com ela. O senhor abençoa meu casamento? Porque o senhor é um homem de Deus. Se o senhor me abençoar, eu acredito que o senhor estará abençoado. Aí eu fiz para ele uma pergunta: e você acha que Deus vai abençoar o seu casamento? Você largou sua família, você abandonou sua casa. A sua mulher não te traiu. A sua mulher não quebrou, vocês têm divergência. Vocês não conseguem combinar, vocês não conseguem se entender. Vocês não conseguem se perdoar. Vocês não conseguem andar unidos. A Bíblia Sagrada diz que a única coisa que pode fazer o homem deixar a mulher é o quê? O adultério. Eu disse para ele: você acha que se eu abençoar, Deus vai pôr a bênção? Ah, o senhor é um homem de Deus. Meu filho, a bênção está limitada ao limite que Deus dá. E onde é que está o limite de Deus? Nas suas instruções. O limite de Deus está nas suas instruções. Eu posso abençoar você, por exemplo. Ó a instrução de Deus para a prosperidade: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso é uma instrução. Ah, mas eu posso orar pela sua prosperidade. Deus vai prosperar? Vai? Vai? Será? O que o profeta Elias falou para aquela viúva lá em Sarepta? Ela só tinha azeite e farinha para ela e para o filho. Era ou não era? Sim ou não? O que ele disse para ela? Faz primeiro um bolo para mim. O que ele mandou primeiro ela fazer? E para quem? Por quê? Porque assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar, nem o azeite vai secar. Ela fez o bolo? Fez. Por que ela fez? Porque a farinha aumentou e o azeite aumentou. Eu posso orar por você, mas se você não segue a instrução, infelizmente, dificilmente você vai alcançar resultado. Dificilmente, impossível. Quem não segue a instrução, você pode ver que o que acontece? Naamã não presta atenção. Tem gente que vem para a igreja, irmão, ou tem gente que está lendo a Bíblia, e a pessoa está assistindo o missionário e não presta atenção nas coisas. A minha sogra, eu já falei dela aqui, mas ela não está aqui, mas a filha dela está aqui. Então, ela já foi, ela já subiu, ela não ouve mais. Só o dia que ela ressuscitar, ela vai ouvir. E eu falo com ela também lá é bom que a gente já está lá na presença de Jesus, a gente já fala também, né? Aí, veja bem, a minha sogra, ela reclamava com a minha esposa de problemas de saúde que ela tinha. Aí nós levamos ela para a nossa casa, eu já contei isso aqui, ela ficou conosco, e durante o tempo que ela estava na nossa casa, ela não reclamou de nada. Aí eu falei para ela, falei assim: olha, dona Zuma, a senhora assiste o missionário todos os dias, está na televisão, assiste. Aí sabe o que ela falou para mim? Eu assisto, meu filho, todo dia. Ah, não. Não. A senhora assiste todo dia? Assisto, todo dia. E está do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Mas que demônio poderoso, né, irmão? Que demônio poderoso, nada. A gente que tem a dificuldade para seguir o que Deus nos manda fazer. Aí o que eu fiz com ela? Eu fui para lá um dia e falei com a minha esposa: não vamos falar nada. Aí ela ligou o missionário, estava lá, começou o programa e tal. Aí nós saímos.
E ela foi lá lavar roupa, ela foi lá fazer café, ela foi lá para a cozinha, o missionário está lá na sala sozinho. Aí passou, né? Na hora que o missionário disse, agora eu vou orar por você. Minha sogra largou o café lá, Carlos, dá uma olhada aqui, foi lá para frente da televisão. O missionário orou e a minha sogra continuou do mesmo. Eu fiquei olhando aquilo, falei nada, só observando. Depois eu sentei com ela e disse, a senhora acha que isso vai mudar? É assim que a senhora assiste o missionário? Vou mostrar para a senhora como é que é. Senta aqui. Começou o programa, alguém chegava? Não tira a minha atenção. Por quê? Você não sabe que horas Deus vai te instruir. Meu irmão, às vezes Deus te instrui no louvor, uma música, um hino. Às vezes a pregação todinha, tem pessoas que chegam e dizem assim, pastor, esse culto, essa pregação foi toda para mim. Caramba, pegou tudo. Estava mal mesmo. Mas às vezes Deus vai falar com você de uma forma solta na pregação. Pode ser que ele fala no começo, pode ser que lá no meio ele fala mais alguma coisa, e no finalzinho, na oração final, Deus completa o restante do recado. O que eu preciso fazer? Estar atento. Para quê? Para seguir a instrução. Aí minha sogra sentou, presta atenção, na hora da pregação então não deixava nem ela piscar. Aí ela passou a assistir o missionário assim, sabe o que ela passou a contar para a gente? Olha, minha filha, eu caí, tossi, meu pé estava todo roxo, mandou até uma foto para a filha dela. Aí o que eu fiz? Eu fui assistir o missionário foi e falou bem na hora, você que caiu hoje, está com seu pé aí não sei o quê. Aí, como é que ela ouviu isso? Se ela estivesse fazendo café, lavando roupa, ela ouviria? Aí ela começou a receber bênçãos sozinhas. Ela começou a receber os milagres sozinha, porque quem segue a orientação que Jesus dá, começa a receber a recompensa de Jesus. Só que você tem que prestar atenção, porque Naamã foi mandado ele ir para o profeta, e Naamã foi procurar quem? O rei. Preste atenção na orientação que Deus te dá. Preste atenção ao que Deus fala com você. E siga o que Deus te falou. Por quê? Porque olha o que diz Jó capítulo 36 para nós terminarmos aqui. É só isso e nada mais. Se o ouvirem. Olha, a minha mãe, ela dizia assim, meu filho, todo si tem a perninha torta. Era as conversas da minha mãe. Todo si. Ou seja, o que o profeta, o que o Espírito, vamos falar, o que o Espírito Santo está afirmando aí? Isso aqui é uma possibilidade. E quando se fala de possibilidade, a gente não põe Deus no meio. Sabe por quê, irmão? Porque tudo é possível para Deus. Só que para o homem, só é possível o que ele crê. Ou seja, crer não é fechar os olhos, crer não é cerrar os punhos, ranger os dentes e dizer, eu creio. Não. Crer é fazer igual. Crer é fazer o que Deus falou. Por isso Jó está falando de possibilidade. Por quê? Porque vai depender da pessoa ouvir. Porque falar, Deus fala com todo mundo. Tanto que Jesus deu a ordem dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Aí ele diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Só que tem gente que ouve, diz que crê, mas não se batiza. Por quê? Porque tem dificuldade de seguir instrução. E é onde, infelizmente, tem gente que partiu separado de Jesus por causa disso.
Mas não deixou de ouvir, não, ouviu. Só não fez o que ouviu. Porque ouvir não é tão difícil. O difícil é fazer o que se ouve, principalmente se depende da nossa parte. Por isso ele diz, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias. De que forma vão acabar os nossos dias? Em bem, coisas boas, cada dia. A tendência é de quem ouve a Deus, e assim, é como fala Provérbios no capítulo 4, acho que o versículo 18, depois a gente pode ir lá dar uma conferida. Ele diz que o justo, a vida do justo é como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? A luz da aurora é da manhã. Hoje eu acordei, por exemplo, a minha esposa me chamou, eu acordei um pouco mais cedo, né? Ainda não tinha sol. Não tinha clareado, ainda estava ainda escuro, tá assim a luz da manhã. Depois, um pouco mais tarde, eu tornei dormir um pouco, eu fui dormir tarde, eu tornei dormir mais um pouquinho e ela me chamou, aí já tinha clareado. Depois nós saímos para vir para cá para a igreja, aí já está tudo claro. E nesse momento, são 8 horas e 24 minutos, já tem sol para todo lado. E quando for ao meio-dia, o sol vai brilhar mais ainda. Ou seja, a minha vida e a sua, se a gente segue a instrução que Deus nos dá, a tendência dela é melhorar dia após dia. Se você é aquele cristão que chega comigo e diz assim, pastor, está complicado, está difícil, olha, o negócio está bravo para o meu lado, a coisa está feia, a coisa está pegando, o negócio está preto. Sabe o que eu vou te dizer, irmão? Você tem dificuldade de seguir orientação. Por quê? Porque ele diz que os nossos dias têm que melhorar. Hoje não se compara, amanhã vai ser melhor do que hoje, amém? Dia 5 é melhor do que dia 4, dia 6 melhor do que dia 5, dia 10 melhor do que dia 6 e assim sucessivamente. A nossa vida tende a progredir e não a regredir. E tem pessoas que estão regredindo. Salomão diz assim em Eclesiastes 7, ele diz assim, olha, se você tivesse entendimento, jamais você diria que os dias passados são melhores do que os dias de hoje. O que Salomão está chamando? Ele está chamando de tolo. Ele está dizendo, você é um tolo de achar que os anos passados são melhores do que estes. Por quê? Porque Salomão entendia que a vida daquele que crê e segue a direção de Deus para ele, a vida dessa pessoa vai melhorar dia após dia. Porque ali a vida dela é como a luz do sol, que começa de manhã com aquela preguiça, né? Dá até vontade de você, eu vou ficar deitado mais um pouquinho. Mas quando dá meio-dia que esquenta a sua casa toda, eu não vou ter que sair. É a mesma coisa. Quanto mais a nossa vida, o fogo de Deus, quando a gente segue a orientação de Deus, Deus vai acendendo a luz dele na nossa vida. E Jesus diz, quem segue-me não andará mais em trevas. Ele vai nos iluminando, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos orientando, Ele vai nos ensinando e nós vamos andando na sua direção. E o que vai acontecendo com a nossa vida? A nossa vida vai progredindo, a gente vai saindo da derrota, a gente vai saindo do fracasso, a gente vai mudando de vida, a gente vai sendo curado, a gente vai melhorando. A gente vai progredindo, a gente começa a prosperar, a gente começa a vencer, o casamento começa a dar outro ar, dentro da sua casa começa a ter outra coisa, é outra energia. Antes estava uma energia negativa, agora você tem ali a graça de Deus presente dentro da tua casa. Ele diz, você vai acabar os seus anos, os seus dias, você vai acabar bem. Minha irmã, meu irmão, se você teme o futuro, o seu futuro só tem um problema. É se você não seguir a direção de Deus para a sua vida. Aí você vai estar encrencado. Mas se você seguir a direção de Deus para a sua vida, olha, você nunca, escuta o que eu estou te falando, você nunca irá fracassar e cada dia seu será um melhor do que o outro, porque o melhor de Deus Ele já nos enviou e o melhor de Deus veio trazer vida e vida com abundância. Chama-se Jesus Cristo, o verbo divino, a palavra de Deus que você ouve, a palavra de Deus que você segue.
Preste atenção ao que Deus te orienta. Naamã foi procurar no lugar errado. De repente você está procurando no lugar errado. Segunda coisa, que diz assim: e os seus anos em delícias. Os seus dias vão acabar bem. E os seus anos em delícias. Que você vai dizer assim: valeu a pena ter vivido. Valeu a pena o que eu passei. Como que Deus trabalhou na minha vida nesses últimos anos. Como que Deus me abençoou nesses últimos tempos. E é isso que o Senhor Deus, Ele faz para aquele que ouve a Ele. Naamã só foi curado quando ele seguiu a orientação correta que lhe foi passado. Ou seja, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja reclamando com Deus, com as pessoas, ou talvez você reclamou até comigo mesmo. Mas veja bem uma coisa. Vem uma pergunta. Teve uma vez, em 1998, que o missionário me ligou. Ele me ligou, pô, muito raro ele ligar para a gente, mas é a gente que liga para ele. Ele ligou para mim e disse assim: Carlos, como está? Eu falei para ele. Estou tendo uma dificuldade assim. Ele foi e disse assim: medite em Provérbios 20, versículo 13. Desligou o telefone. Ele não falou mais nada. Ele nem me explicou. Poxa, tinha que me dar uma explicação, né? Estou na dificuldade, estou na luta. Já era o suficiente o que estava lá. Eu peguei, li. Quando eu peguei, li, eu entendi. Quando eu entendi, meu irmão, sabe o que aconteceu? Nunca mais o missionário me ligou. Para me perguntar como é que eu estava. Por quê? Porque a partir daquele dia, Deus mudou a minha vida. Uma instrução. A instrução que Naamã seguiu era estar diante do profeta. Quando ele chegou diante do profeta, o profeta deu outra instrução para ele. Semana que vem nós vamos entrar nisso aqui. Ele queria seguir? Não. É assim que o diabo rouba a sua cura. É assim que o diabo tira a sua prosperidade. É assim que o diabo tira a sua bênção. O que ele faz? Ele não se preocupa de você assistir o programa de televisão, de você vir ao culto, de você ouvir uma mensagem, de você ler a Bíblia. O que vai preocupar o diabo é se você decidir seguir a direção que está lá. Muitas vezes ele coloca nojo, antipatia entre você e o pregador. Mas que o pastor, ele não é ele que passa o que eu estou passando, ele não sofre o que eu estou sofrendo, ele não sabe o que eu estou vivendo. Mas Deus sabe. E às vezes a instrução de Deus é dura para nós. Às vezes não é aquela que a gente esperava. De vez em quando eu gosto de ler esses livros dos homens que fizeram história nas Escrituras Sagradas. E tem dois que eu gosto bastante. Um é Esdras e o outro é Neemias. Nos tempos de Esdras está chorando, o povo paralisou o templo, ficou parado 15 anos a construção do templo. E Esdras está chorando diante de Deus, e Deus mostra para Esdras o que era o problema. O problema é que quando Israel estava na Babilônia, eles casaram com mulheres estrangeiras, eles casaram com mulheres de tudo quanto é tipo de coisa. E tiveram filhos com elas. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram com essas mulheres. E muitos destes eram sacerdotes de Deus. E sabe o que Deus, sabe qual foi a solução que Deus deu e mandou Esdras fazer? Diz a todos eles. E está aí na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. No livro de Esdras, você pode ler. Não, vou deixar você ler ele todo. É pequeno. Leia, vai ser legal, você vai gostar. Você vai ver que a solução que Deus deu, diz a eles que dispersa todas as mulheres que eles casaram com elas, que são estrangeiras.
A Bíblia diz que esses camaradas choraram, derramaram lágrimas, mas despediram as mulheres. E o que aconteceu? Eles conseguiram construir. Meu filho, enquanto você não dispensar, ainda que você chore, ainda que você diga assim, eu não quero fazer isso, porque tem hora que Deus me manda fazer coisas que eu te digo, eu não quero. E o pior é quando Ele usa minha mulher para falar comigo, me dá raiva dela. E eu fico assim, se ela está pensando que eu vou fazer isso, ela está enganada. E Deus diz, não, não é ela, quem está enganado é você. O dia que o missionário me deu essa direção, eu falei, caramba, ele podia pelo menos parar, sabe, da minha dificuldade, falei do que eu estou passando, e ele simplesmente só dá um versículo e puf! Por quê? Porque a gente não quer fazer nada, mas quer mudar de vida. A gente quer assim, aquele passe de mágica, me dá um azeite aí, pastor, que eu ponho lá, jogo lá e abre tudo. Me dá aí uma água que eu bebo e sana toda a situação. É por isso, nós temos um livro, eu vou até pegar de novo, vou até pedir esse livro. Ele é muito legal, da Graça Editorial. Eu vou pegar e vou mostrar aqui. Nesse livro, o pregador, ele fala sobre cura, mas ele diz assim, o problema dos cristãos que vivem doentes é um só. Eles chegam na igreja para pedir oração. E, aliás, não é só quem está doente que chega para pedir oração, não. Quem está com problema financeiro também vem pedir oração. Quem está com problema na família também vem pedir oração. Né? Vamos fazer, né, uma oração para Deus tirar esse mal daí. Amém. E ele diz assim, o problema é que quando você estiver doente, chegue na igreja, não peça o pastor oração. Peça para ele te ensinar como ficar curado. Porque o pastor pode orar por você. Você é curado, porque Deus precisa responder a oração do seu servo. Mas você vai continuar com o mesmo problema depois. Porque qual é o seu problema? Como pode ser o meu problema? É a gente não seguir orientação. Esse é o nosso problema. Naamã teve que entender que ele não podia fazer como ele queria para alcançar o que ele desejava. Ele tinha que fazer o que Deus ordenava. Ele tinha que aprender a submeter. Porque quando nós submetemos, nós temos uma cadeia de hierarquia. Primeiro Deus. Quando o diabo está acima, é porque Deus está abaixo. Por escolha de quem? Por escolha minha e sua. Então põe Deus acima. Submeta-se a Deus e Deus põe o diabo aonde? Debaixo de seus pés, que foi o que Jesus falou em Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Quem nos dá o poder para pisar é Deus. Então Deus tem que estar acima, a gente tem que estar submisso a Ele. Se a gente estiver submisso a Ele, nós pisamos em tudo aqui embaixo. Diga graças a Deus. Eita, coisa boa. Eu fico feliz quando eu vejo essas coisas na palavra de Deus, porque é Ele que nos dá essa autoridade. Agora a autoridade, ele não diz assim, ó, toma, Beth, a autoridade. Como é que a autoridade vem? Vem por submissão. Se ela submeter a Deus, Deus dá a ela autoridade sobre o mal. Se ela não submeter, não é porque ela é pastora, Deus vai dar, não. Não, ela precisa, ela é minha serva. Não. Jesus diz, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Diga graças a Deus. Eu vou servir para você um cálice, porque em todas as vezes que Jesus manifestou o poder, ele utilizou algo. Agora, preste bastante atenção. Salmo 104, versículo 15, Diego, põe aí para mim, por exemplo, por favor, na tela. Salmo 104, versículo 15, em nome de Jesus. O vinho que alegra o quê? O que o vinho faz? Ele alegra o seu coração. O azeite faz reluzir o quê? O seu rosto. E o pão fortalece o quê? Quem levou o trigo semana passada? Fez o bolo? Comeu com a sua família? Não reclame. Siga a instrução.
Hoje, por isso que eu não vou dar para você levar, eu vou dar para você beber. Agora, semana que vem eu vou dar para você levar. Semana que vem eu vou te dar um azeite, mas vou te dar igual meu pastor me deu. Olha, isso não é mais um azeite. Isso aqui é um socorro de Deus para a sua vida. Como hoje, por exemplo, esse cálice é um socorro de Deus para a sua vida. Você que está triste, frustrado, família, saúde, negócios, sua vida não tem tido sentido. Pastor, eu estou pensando até em tirar a minha vida. Tá bom. Vou te dar esse cálice, depois você veja. Beba ele. O vinho alegra o coração do homem.